Olá, amados. Então, voltando ao assunto de Josué, né, para concluir esse vídeo que eu tô gravando há horas, né? Gravando há horas e é um prazer estar com vocês, é um prazer sempre conversar sobre Jesus. Quando eu gravo, quem recebe mais sou eu, porque cada vez que eu gravo um vídeo, eu também sou edificada, minha vida também é transformada, porque eu estou plantando algo para o reino do Senhor. E eu espero que vocês sejam abençoados por cada palavra, por cada vídeo meu. Se tiver algum erro de nome, algum trocadilho de nomes, vocês me perdoem, porque às vezes eu me confundo mesmo, porque errar é humano, mas assumir o erro já é outra coisa. Me perdoe se eu errei algum nome, se eu troquei algum nome em algum lugar, se eu troquei algum personagem bíblico aí, você vai me perdoando. Mas assim, tudo que eu faço com excelência. Aí eu lembro da história de Caim e Abel, lembra? Caim e Abel, filho de Adão e Eva, lá no comecinho da criação do mundo, onde Abel, ele era um pastor, e pastor de ovelhas, tá, amados? E Caim, ele era agricultor. Então, quando chegava o tempo de oferecer algo para Deus, Caim dava qualquer coisa para Deus, o que estava sobrando, qualquer coisa, de qualquer jeito. Já Abel, ele procurava no seu rebanho a melhor ovelha, a mais bonita, a sem defeito, a sem mancha, a sem ferida, a sem marcas, e oferecia a Deus. Então, Abel, ele entendia que ele estava oferecendo para um Deus vivo, um Deus que merecia o melhor. Então, foi chegado um tempo que Deus começou a rejeitar as ofertas de Caim. E Caim começou a suscitar no coração dele uma certa raiva por seu irmão, uma certa inveja por seu irmão. Só que Caim não entendeu por que ele era rejeitado. Era por conta do coração, porque, amados, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a intenção do seu coração. Então, quando Caim, ele planeja, né, lá no seu coração em tirar a vida do seu irmão Abel, ele planejou, ele executou isso. Tanto é que todo mundo sabe, né, até é um jargão, né, da gente cristão, Caim matou Abel. E é verdade, Caim matou Abel a pedradas, né? E depois foi se esconder de quem? Logo de quem? De Deus, não, filho, né? E Deus chamou Caim, ó, num particular. Falou bem assim: Caim, cadê seu irmão? Aí Caim, todo arrogante, achando que Deus era qualquer coisa, falou: por acaso eu sou cuidador do meu irmão para saber onde é que ele tá? Aí Deus falou assim: olha, eu sei o que você fez, e por conta disso tu vai sair dessa terra. E Caim teve medo de ser assassinado, e Deus colocou uma marca na testa de Caim para que ninguém matasse ele. E Caim pegou uma das suas irmãs, né, das suas irmãs de sangue, e saiu lá, foi fugitivo da terra. E Deus falou que o sangue de Abel clamava por justiça. Então, amados, o que eu quero falar sobre essa história de Caim e Abel? São dois pontos. O primeiro ponto: Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. É um ponto muito de se colocar. Deus conhece a intenção do nosso coração. E o segundo ponto é que Deus, ele vê tudo. Por mais que você esteja no deserto, não tenha ninguém, só você é aquela pessoa, você achar que Deus está vendo. Tanto Deus quanto o diabo, porque o diabo, ele é o nosso inimigo de nossas almas, ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa devorar. E ele também está ali, atento aos nossos erros, para, na primeira oportunidade, nos acusar, matar e destruir. Porque o diabo, ele tem um propósito: matar, roubar e destruir.
É o propósito dele. E olha, o diabo é muito paciente, tá, amados? Muito paciente. Ele espera o tempo que for necessário para que você e eu caia no erro, para que ele venha expor aquilo e tão finalmente matar, roubar ou destruir. E se não conseguir um dos três, aleja, deixa em cima de uma cama para tu não esquecer. E outra coisa que eu quero falar sobre a questão de Caim e Abel é a questão que a gente muitas vezes erra, né? Como Caim matou Abel e errou, quando Deus foi questionar: cadê seu irmão? Ainda temos a cara de pau de perguntar: e aí, eu sou cuidador do meu irmão? Por acaso eu tenho que saber onde que ele está? Amados, muitas vezes a gente tem que reconhecer o nosso erro, baixar a cabeça: Senhor, desculpa, eu errei. Foi inveja, foi questão de ciúmes, foi questão de você me rejeitar. Contar para Deus, porque Deus nos perdoa, amados. Não há nada que Deus não possa nos perdoar. Deus, ele é humano, ele nos entende. Mas uma coisa que eu já falei aqui em um vídeo, eu vou repetir novamente para que seja bem ressaltado. A Bíblia fala que nada nos separa do amor de Deus, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem potestade, nada nos separa do amor de Deus. Mas tem uma coisa sim que nos separa. Quando você blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então, nós devemos ter muito cuidado, amados, quando a gente levanta a voz para falar de um profeta, de um pastor, de uma missionária, de um homem de Deus, de uma criança, de um mendigo, de uma mãe de família, porque a gente não conhece a história do outro, a gente não conhece a intimidade que aquele outro tem com Deus. E muitas vezes, amados, não é roupa não que define caráter. Eu já vi tanta gente com roupa no pé, com cabelo na cintura, pior do que um assassino, do que um idólatra. Eu já vi tantas pessoas tão bem arrumadas que você vê assim, outro dia, né, dentro desse contexto sobre a imagem nos engana. Outro dia, foi ano passado, eu estava no centro da cidade aqui de Aracaju, Sergipe. Eu estava num comércio e fui comprar algo, né? Então, minha bolsa abriu, eu estava com as folhas de isopor, voou. E nesse que voou, 2 homens veio me ajudar. Veio um rapaz novo e um senhor todo arrumadinho, com cara de crente. Calça de alfaiataria, camisa de botão, todo arrumadinho, sapato. E ele roubou meu celular. Não foi o rapaz novo. Foi o rapaz que estava bem vestido, com roupa de crente, ele que me roubou. Então, às vezes a gente olha e não vê. A gente pensa que o que está fedendo, o que está mal cheiroso, ou o novinho vai roubar, e às vezes quem nos rouba é o que está bem vestido. É o que está mais apresentável, porque aquele não levanta desconfiança. Por isso, amados, que só Deus sabe a intenção do nosso coração. Só Deus conhece nosso coração. Então, o que eu aprendo com essa lição que eu recebi sobre esse assalto? Quem vê cara não vê coração. Então, às vezes, você acha que Deus não vê, Deus vê tudo, amados. Então, se você tiver que fazer algo, de dar algo, dê sempre o melhor. Tanto para Deus, quanto para o seu familiar e para as pessoas que você ama. Dê sempre o melhor para Deus. Porque Deus é aquele que nos recompensa e Ele nos vê. Mesmo quando Caim pensou que ninguém estava vendo o mal que ele fez contra seu irmão, Deus estava vendo e Deus cobrou. Porque o sangue de Abel clamava por justiça. E muitos de nós somos justos diante do Senhor. Então não há ai daquele que mexa com a menina dos olhos de Deus. Ai daquele. Então tenha uma noite de paz, de bênção. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde.